O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão está aqui para gravar mais um depoimento de um ator que tem uma carreira brilhante em televisão e que a gente vai conversar sobre isso e ele vai contar algumas curiosidades para este público mais novo e para os mais antigos relembrarem de Hernando Thiago, que está aqui com a gente agora. Muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço, Adolfo, agradeço a tua equipe, Alexandre, agradeço o Fernando aqui pela gentileza. Oh, que maravilha. Vamos começar. Qual é o nome de batismo do Hernando, o nome artístico, onde você nasceu e em que data? É tudo muito próximo. Meu nome de batismo é Hernando Thiago Gonzalez. Aí eu uso só Hernando Thiago. Cheguei até a usar Hernando Thiago Gonzalez, mas aí os diretores falavam que ficava muito longo. Aí eles foram cortando, aí tem uma história, achavam que eu era filho do Serafim Gonzalez, por causa do Gonzalez. Sim. Aí não pude usar Hernando Gonzalez, aí acabei usando só Hernando Thiago. Eu nasci dia 21 de 12 de 63, acabei de completar agora 60 anos. Sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo aqui mesmo, na Zona Leste. Vivi grande parte da minha vida entre Moca e Brás. Olha lá, legal. Como é que você se descobriu ator ou descobriu que era isso que você queria fazer na vida? Você sabe que eu nem descobri, né, que era isso. Eu acho que a carreira de ator, na maioria das vezes, pelo menos quando ela vai te conquistando aos poucos, assim, né? Eu tive um grande incentivo, porque meu pai era ator nos anos 70, isso, né? Meu pai formado pela EAD nos anos 60, e meus pais eram separados. Então, vamos lá, quem era seu pai? Meu pai é um ator chamado Armando Azari, ele faleceu nos anos 80, em 86. Então, isso infelizmente já faz muito tempo, ele morreu muito jovem, com 51 anos, mas meu pai era ator e professor aqui na ECA, na Escola de Comunicação e Arte de São Paulo. E como meus pais eram separados, então durante todos os anos 70, meu pai sempre teve uma atividade muito forte cultural comigo e com meus irmãos. Então, assim, eu assisti grandes montagens nos anos 70, ainda com 12, 13 anos. Tive a honra de assistir um espetáculo incrível da Elis Regina, chamado Fascinação. Meu pai me levou, eu era muito jovem. Então, isso tudo foi me marcando, esse espaço do teatro, né? Foi me marcando muito. Meu pai trabalhou muito com teatro amador. Então, a minha diversão era acompanhá-lo nessas montagens, nas direções que ele fazia. Sim. E eu acabando indo, ajudando contra-regragem, ajudando iluminação. Então, acabei me apaixonando por teatro por causa do meu pai, por causa do Armando Azari. E o início seu, profissionalmente, foi no teatro ou foi na TV? Eu tenho uma carreira em outras profissões, né? Eu fui soldado, fui segurança do metrô durante muitos anos e no final, eu me formei em teatro no final dos anos 80, né? Em 87, 88, numa faculdade em Santo André, chamada Faculdades Integradas Teresa d'Ávila, e nesse momento eu era segurança do metrô, eu trabalhava como segurança do metrô. E aí chega um momento que você decide, né? Ou você sai do metrô e tenta uma carreira no que você realmente gosta, ou permanecer ali. Ainda tenho dúvida até hoje sobre isso, né? Porque talvez como segurança do metrô teria uma estabilidade um pouco maior, né? Estaria aposentado já, seria uma coisa boa. Mas aí, chegou no início dos anos 90, optei assim por teatro, trabalhava com um amigo meu, que é um grande iluminador, chamado Mário de Castro, que é um amigo da faculdade. Eu trabalhava com ele com reformas elétricas, ele era eletricista. Meu pai já tinha falecido, e eu trabalhava com ele com reformas elétricas quando eu saí do metrô. E nós tínhamos um professor chamado Hamilton Saraiva, que dava alguns trabalhos para a gente. Aí o Mário de Castro foi para a ECA trabalhar como iluminador na ECA, e eu me vi um pouco perdido. Mas as coisas começaram a acontecer, aí fui chamado por acaso, por intermédio do Hamilton Saraiva, eu fui pedir emprego para a Célia Helena. Nessa época a Célia Helena trabalhava com menores carentes, com menores de rua, era um projeto super bonito de arte e cultura para menores de rua. E o Hamilton Saraiva, eu já tinha saído do metrô, e como eu era arte educador também, né, minha formação era bacharelado e licenciatura em artes cênicas, ele me apresentou para a Célia Helena para tentar esse contrato como arte educador. Eu não sei de onde surgiu, a Célia Helena estava montando um espetáculo chamado Laços Eternos. Eu já tinha feito alguns espetáculos em teatro, mas espetáculos menores. E a Célia Helena, quando me conheceu, me convidou para fazer um espetáculo chamado Laços Eternos, que era um espetáculo espírita. A Célia Helena tinha muita ligação com o espiritismo. E a partir daí, por um convite dela, do nada, assim, Renato Borg era o diretor do espetáculo, então foi a primeira vez. Já tinha trabalhado com pessoas importantes do teatro, mas esses grandes nomes, assim, aí me vi ali no meio, e aí a carreira começou efetivamente a partir de 91, 92. Mas já tinha feito pequenas coisas em 87, 88, mas ainda muito ligado à faculdade sempre, né? E aí a carreira começou, e aí
acabei me apaixonando muito. Tive passagens ainda como iluminador, como cenotécnico, como contra-regragem em alguns teatros. Pessoas que me ajudaram muito. Tinha um teatro em São Paulo chamado Senarte, que era do Otto Prado e Dauna Ferreira, Dauna Prado também. E me deram emprego como iluminador. Então eu fui, aos poucos, conseguindo fazer essa transição entre a parte técnica e trabalhar como ator, efetivamente. Em meados dos anos da década de 90, você chega na televisão. Sim, sim. E você chega fazendo algumas produções mais simples, CNT, Gazeta. Sim, Como é que foi chegar na teledramaturgia por essas produções diferentes, né, que aconteciam? Sim, você sabe assim, Rodolfo, a gente como ator, a gente sempre conta com a ajuda de muitos amigos, né? E são esses amigos que nos impulsionam, que impulsionam a nossa carreira mesmo para que a gente consiga ir adiante. De Laços Eternos eu conheci muitas pessoas, inclusive Bárbara Bruno, Renato Borghi, Regis Monteiro, Regis que é um grande ator. E através de Laços eu fui chamado para fazer um outro trabalho. E nesse trabalho tinha Olívia Camargo, que era uma atriz, na época casada com Marcos Plonka. Uma grande amiga. Minha grande amiga, infelizmente nos deixou há pouco tempo. E aí eu tenho contato até hoje com a Fátima, filha da Olívia. E eu fazia um espetáculo com a Olívia Camargo nesse momento. Isso é mais ou menos 93, 94. E a Olívia foi chamada para fazer uma mini novela que seria para a CNT Gazeta, que era chamada Irmã Catarina. E o ator queria fazer um dos papéis, ele foi contratado pela Globo. E teve o meio termo, o João Vitti, ele ia fazer o Irmã Catarina. O Irmã Catarina. E a única coisa que eu tinha parecido com o João Vitti é que eu tinha cabelo muito comprido também na época, e o João Vitti tinha cabelo comprido na época. E o João Vitti, quando ele foi contratado pela Globo, ficou um papel em aberto, e a produção já estava começando. Aí a Olívia Camargo me apresentou para o Otílio Ricó, e era uma produção feita aqui em Valinhos. Aí eu fui correndo até Valinhos, né? Arrumei um carro emprestado para ir até Valinhos, rápido. Aí a Olívia me apresentou para o Atílio, o texto era do Ronaldo Sembroni, né? E aí eu acabei sendo contratado para fazer efetivamente um papel em dramaturgia, porque até então tinha feito muita figuração, figuração mesmo, assim, a maioria sem fala, tudo. E aí a partir daí eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre vídeo, né? Sobre teledramaturgia, que é tão diferente de teatro, né? Então eu me senti muito perdido, mas foi uma oportunidade gigante, porque era um elenco com grandes nomes, assim. Eu tinha Márcia Real, pessoas maravilhosas, assim, atores muito antigos. Então foi uma convivência muito rica para mim naquele momento. E aí você chega às novelas via Record. Primeiro tive uma passagem, foi essa com a Atílio Ricó, depois aí fui fazer um espetáculo com Angelina Muniz, aí fui chamado para fazer Angelina Muniz, Adriano Reis e Grace Janoucas, com direção do Jacques Lagoa. Aí fazendo esse espetáculo, Angelina Muniz falou, poxa, vou te apresentar o Fernando Rancoleta, que era do SBT. Aí fui fazer uma participação, participação bem pequena, figuração com fala. E aí foi uma grande mudança na minha vida, além da Angelina me apresentar para o Fernando Rancoleta, eu conheci o Henrique Martins, fazendo uma pequena participação numa novela chamada Sangue do Meu Sangue, que eram grandes novelas dessa época. Sim, era um texto do Vicente Sesso, que a Excelsior tinha feito na década de 60. Exatamente. E aí eu fui fazer uma participação, que o Fernando Rancoleta me chamou, depois de fazer... Não era nem teste, na verdade. Você fazia um registro pequeno, deixava teu material, e eu fui chamado para fazer uma cena. E conheci o Henrique Martins, ele dirigindo a cena. E eu não conhecia o Henrique me deu uma oportunidade e falou, poxa, a gente está escalando uma novela chamada Razão de Viver, que era com Irene Ravache, um elenco muito grande também. E aí eu fui escalado para fazer Razão de Viver, no SBT. No SBT, que isso foi em 96 já. Aí foi a segunda novela, assim, efetivamente, que eu fiz. E aí eu fiz alguns trabalhos também para o SBT ainda. E depois aí você vai se oferecendo para os produtores de casting e tal, tentando fazer testes, insistindo. Aí fui para a Record, fazer umas novelas na Record também. Como é que essa mudança de uma emissora para outra, vocês sentem uma dificuldade de trabalho, de dedicação, de equipe? Ou não? Na verdade, a teledramaturgia nossa acontece de uma forma muito igual em todas as emissoras. Assim, eu posso falar da minha experiência aqui em São Paulo, né? Porque eu trabalhei muito só no SBT e na Record, fiz muitos trabalhos entre essas duas emissoras.
E, coincidentemente, as equipes não são diferentes. Geralmente, um diretor que te dirige no SBT estava na Record naquele momento. Estou falando isso década de 90, até 2007, 2008. As produções eram muito parecidas e você encontrava sempre com os mesmos profissionais. Então eu fui dirigido por Antonino Seabra, Henrique Martins, Del Rangel, Jacques Lagoa, que muitos trabalhos eu fiz com Jacques Lagoa. Então assim, Fernando Leal, Rodolfo Silotti. Aí depois teve uma produção independente da JPO, do José Paulo Vallone, e aí fui também dirigido pelo José Paulo Vallone, pelo Piá. Então, assim, eu ficava sempre alternando entre as mesmas equipes técnicas e os mesmos diretores. Então, eu realmente não sentia grande diferença. Você sente diferença com uma estrutura de emissora. A Record, eu trabalhei na Record, quando a Record estava iniciando, estava retomando dramaturgia, né? Que foi, acho que 2007, 2008, que eles estavam com uma retomada, e fiz alguns trabalhos independentes, né, para a Record, que era da JPO, que fiz Louca Paixão, Estrela de Fogo, algumas novelas independentes. Mas sempre eram núcleos parecidos, os mesmos cameramans, que são pessoas que eu devo eternamente. Obrigado, viu, Alexandre, que são pessoas que nos ajudam demais, né? Você aprende demais com a equipe técnica sempre. Eles te dão um auxílio gigante de posicionamento, de tom de voz, além da direção, óbvio. Mas eu sempre, como eu gosto muito da parte técnica, então eu acabava ficando sempre muito amigo dos técnicos mesmo. E eles com uma paciência gigante, ensinando posicionamento. Às vezes você está posicionado totalmente errado, aí o técnico atrás do cameraman vai te avisando, olha, vem um pouquinho mais para cá, pô, a luz está aqui, sente a luz e tal. Então, devo muito a eles. Então, as equipes eram muito próximas. Sim. Então, alternava muito. Às vezes, acabava a produção de dramaturgia no SBT, todo mundo ia para a Record. Terminava na Record, voltava para o SBT. Então, eu fiquei transitando junto com os técnicos e com os diretores, fazendo também esse vai e vem entre as duas emissoras. Algum personagem especial na televisão marcou o Hernando Thiago? Puxa, assim, eu realmente gostei muito de fazer todos. Mas claro que tem personagens que acabam fugindo um pouco da característica que nós temos, né? Então eu tive uma grande oportunidade numa novela da Record com direção do Reinaldo Buri, que foi Amor e Revolução. Foi até uma novela que não fez muito sucesso, que era uma novela que recontava a história da ditadura... No SBT. No SBT, desculpa, no SBT. Que contava a história da ditadura militar. E eu fiz um personagem muito forte, era um torturador chamado Fritz. Então fugia um pouco das minhas características, né? Louca Paixão foi uma novela incrível também, fazia irmão da Suzy Rego. Estrela de Fogo também. Então, quer dizer, não tem... Você acaba se apaixonando muito pelos personagens que você faz. E você acaba sempre se envolvendo muito com aquilo que você está fazendo no momento, independente de ser grande, pequeno, médio, tanto faz. Você acaba se envolvendo tanto com a equipe, com todo o elenco, que a paixão acaba sendo pelo projeto como um todo e nem tanto pelo teu personagem, né? Você acaba criando uma paixão pela equipe, pelo processo de trabalho. Chiquititas, que é um trabalho mais recente que eu fiz em TV, a segunda versão. Eu fiz a primeira versão de Chiquititas e a segunda também. Então foi um aprendizado gigante com as crianças, de você ter contato de novo com o universo um pouco mais puro, né? De você estar se redescobrindo também nesse universo. Então, tudo é importante, né? A gente trabalhando, Rodolfo, está excelente, né? E o Hernando voltou a fazer teatro, fez teatro durante todos esses anos, está voltando agora. Como é que tem sido a sua presença no palco? Eu fiquei, assim, eu tive um hiato grande como ator de teatro em função das produções de TV. Né? Eu fiz uma sequência grande de trabalhos em TV, de anos 2000, assim, eu fiz muita TV, até 2012, 2013, aí depois voltei para Chiquititas. E quando terminou Chiquititas, que é já 2016, 2017, eu fui convidado para voltar para Trair e Coçar é Só Começar, que era o final da temporada, mas final de temporada, porque Trair e Coçar ficou 32 anos em cartaz. Eu fiz os 3 últimos anos de Trair e Coçar, com um elenco incrível, com pessoas fantásticas, assim. E eu tinha ficado quase 8, 9 anos sem fazer teatro, e voltei para Trair e Coçar. E aí depois acabei emendando alguns trabalhos também, e aí veio pandemia, e eu voltei a fazer uma coisa que eu amo profundamente, que é teatro empresarial, que é uma coisa muito bacana, que é um grupo chamado Primeiro Ato, e a gente faz treinamento de funcionário, desde na área de segurança, e é tudo com peças, com dramatizações, né? Sei. E aí eu voltei efetivamente para teatro através dessa companhia chamada Primeiro Ato,
que é da Vânia Caiaba, né? E aí eu voltei por intermédio de um amigo, um cara muito especial chamado Wagner Maciel, que me levou de novo. Eu tinha feito teatro empresarial com a Cléo Ventura, na Maria Dias, isso também anos 90, anos 2000. E voltei, assim, a gostar muito disso, porque algumas pessoas falam, nossa, mas teatro empresarial é para um público tão restrito. Mas é quase você retomar o teatro com aquele sonho quando a gente faz universidade, né? De levar o teatro para quem quase nunca assistiu. Então a gente faz apresentações para o pessoal de chão de fábrica. É muito bacana, é muito bacana. E aí as coisas foram acontecendo de novo em teatro. Aí fui chamado para fazer uma outra peça, outra. E as duas últimas montagens que eu fiz foi com Jacques Lagoa também, que foi Até que a Morte nos Enlace, um espetáculo que ficou uma temporada curta em São Paulo, e depois retomando um trabalho com a Bárbara Bruno, que eu já tinha oportunidade de ter feito outros trabalhos com ela, agora aqui na peça Desinfluencer aqui. Muito legal. E o que mais o Hernando está fazendo além de influencer? Você é multi também funcional? Cara, Rodolfo, assim, eu não me incomodo e curto fazer, porque assim, o sonho, pelo menos o meu, assim, é a gente estar empregado naquilo que a gente gosta de fazer. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, eu fiquei, depois, a partir dos anos 2017, 2018, foi um período difícil na minha carreira. Foi um período que eu saí do SBT e teve um hiato grande, assim, de trabalhos e de contratos. Aí trabalhei como Uber, voltei a trabalhar como eletricista, trabalhei como pintor de parede, aí voltei a fazer muita coisa. Fiquei como Uber durante um tempo e sempre retorno, às vezes, como Uber, quando os trabalhos realmente minguam. Você tem que se virar, tem que fazer alguma coisa. E Uber salvou a vida não só de muitos profissionais, né, que ficaram sem trabalho no momento de pandemia. Eu fiquei um ano completo parado e depois a retomada foi muito difícil. Por isso eu sou muito grato ao teatro empresarial, e gostei de trabalhar de Uber, não tem problema nenhum, posso voltar também, não tem problema nenhum. Mas aí eu voltei para teatro empresarial e que foi o que segurou minha barra. Mas eu sempre fiz muitas coisas paralelas. Eu fui bancário, já fui segurança, um pintor, eletricista. O problema da gente é assim, às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente coloca um sonho e acha que é só aquilo que é importante. E na verdade, na minha carreira e na minha vida, não só na minha carreira como ator, eu gosto de ter contato com o público. Então, mesmo trabalhando como Uber, eu fui extremamente feliz no momento que eu estava lá trabalhando. Claro que a gente tem medo, é uma insegurança um pouco grande, né? Numa cidade como São Paulo, mas você podia conversar com as pessoas, eventualmente alguém te reconhecia e você recebia um carinho imenso Isso também. Que eu te perguntar, Hernando, como é que você está numa outra atividade, alguém reconhecer e falar assim, você não é aquele ator lá da novela tal e tal. Como é que funciona isso? Você sabe o que é legal, Rodolfo? Assim, é uma oportunidade que a gente tem também de mostrar para o público, assim, de uma forma geral, que a nossa vida é muito parecida com qualquer outra profissão. Tem momentos de altos e baixos e a gente precisa saber aprender a lidar com isso para que você não fique numa situação ruim, de depressão, isso tudo. Eu passei por uma depressão muito profunda, mas que não diz nem respeito à profissão, diz respeito a um histórico de vida que eu enfrentei difícil, tudo. E é de mostrar que é normal, que é uma profissão como tantas outras, com seus momentos positivos, seus momentos negativos, e que a gente tem que enfrentar isso pedindo sempre uma grande bênção a Deus, assim, que nos dê uma fortaleza para a gente passar pelos períodos ruins, mas não adianta você ficar em casa sentado só reclamando, ou culpando os outros, né? Porque às vezes você fala assim, poxa vida, podiam me dar uma oportunidade, mas podiam dar oportunidade para tantas outras pessoas também, que também não receberam essa oportunidade. Claro. Então a gente tem que ser grato aos momentos que são bons e os momentos que são ruins a gente tem que se reinventar, e às vezes em outras coisas, dando aula, porque eu sou professor também. Então, dou aula de interpretação numa escola de dublagem aqui em São Paulo, que é a Universidade da Dublagem, que é do Ulisses Bezerra e da Flora Bezerra. E aí você acaba ocupando o teu espaço com atividades que talvez não seja a atividade que você mais gostaria de estar exercendo, mas que vai te trazer uma felicidade imensa também. E está tudo certo. Um personagem que o Hernando não fez e gostaria de ser convidado para fazer? Eu só não gostaria de ficar desempregado, Rodolfo, assim, qualquer outro trabalho, desde que a gente concorde, sei lá, moralmente com o que você está fazendo. Eu nunca tive essa não digo pretensão assim, mas o meu desejo é sempre estar trabalhando mesmo, independente do personagem que seja, estar envolvido com pessoas legais, com pessoas bacanas, com pessoas do bem, que você possa
dentro da capacidade que eu tenho, oferecer o melhor sempre, né? E você está envolvido com uma equipe que também queira oferecer o melhor sempre. Eu acho que isso é o importante. Para a vida ter um dinamismo e ter graça, a gente tem que oferecer o nosso melhor, onde quer que a gente esteja. Então não tem importância se é aqui no teatro, se é na TV, se é dentro do Uber, é você oferecer o teu melhor sempre. Legal. Para terminar, Hernando, por que as pessoas devem vir aqui assistir você no Teatro Santa Cruz aqui na peça? Por quê? Talvez se eles vierem me assistir, eles vão se decepcionar. Então não é a mim que eles têm que vir assistir o espetáculo como um todo. Primeiro porque é uma montagem que é uma grande coragem do Rodrigo Pavanello, da Silvia Goulart, do Sérgio, né, do Sérgio Tadeu, que são os produtores do espetáculo. É um espetáculo que não tem nenhuma lei apoiando por trás, eles estão colocando dinheiro do bolso para fazer essa montagem. Segundo, porque é um espetáculo muito divertido, é um elenco muito bacana, um elenco com a Aline, sensacional, uma atriz jovem, extremamente competente, Aline Mineiro, extremamente competente, Ana Cláudia Vidal, Rodrigo, Vanessa Goulart, Ailton Guedes, eu também faço parte do elenco. É um texto divertido que fala sobre esse momento atual que a gente vive, de influenciadores digitais. Então é passar uma mensagem que nem tudo que aparece na nossa telinha, né, é verdade. Então reflete um pouco, de uma forma bem humorada, a parte de trás disso, como é essa realidade desses grandes influenciadores digitais, né? Então é um espetáculo divertido para você sentar, dar risada, prestigiar a coragem desses produtores, né, com a direção da Bárbara Bruno, o texto é do Sérgio Tadeu. É um texto inteligente, divertido, dinâmico. E a gente está aqui em cena tentando oferecer, como eu falei, o nosso melhor a cada espetáculo que a gente tem a oportunidade de realizar. E o teatro, um teatro incrível, extremamente confortável. Eu garanto assim que serão momentos onde você vai assistir uma equipe oferecendo o seu melhor em cena para que você tenha momentos de prazer assim assistindo o teatro. Muito legal. Hernando, muito obrigado pela entrevista. Imagina. A gente vai disponibilizar todo esse material no YouTube, depois eu mando para vocês direitinho. E conhecemos então um pouco da história de um ator de uma geração mais recente, mais jovem, mas que está aqui. Não, 60 batalhando. anos, agora já não é mais jovem, já foi jovem, agora já ingressei agora. E é engraçado, assim, só para completar, Claro. É engraçado você chegar nos lugares, porque quando você começa a tua carreira, geralmente você é o mais jovem em todas as produções, né? E é uma das primeiras vezes que eu sou o mais velho, então é muito doido você passar a ocupar o espaço desse mais velho, né? A gente acha que nunca vai chegar, e chega rápido. Legal, Fernando, muito obrigado. Prazer conversar com você. Imagina. E esse depoimento é muito bacana para a história da televisão brasileira. Eu que fico aqui muito agradecido pela oportunidade, Rodolfo. Muito obrigado mesmo. Ok.